ando na rua, falo assim, olha essa folha, talvez dê, né? E aí você vai entendendo também folhas mais possíveis de dar certo. O OSESP tem esse projeto que chama Compositor Visitante. Já recebeu os maiores nomes da composição mundial, como Christoph Penderecki, John Nades, a lista é enorme. E esse ano eles recebem um compositor chinês que chama Huang Ho. Você vai se surpreendendo com o personagem, ele vai ficando teu amigo. Tem coisas que eu tenho pudor de contar dele, intimidades que só eu e ele sabemos, aí eu não vou contar pra ninguém. Boa noite, eu sou Adriana Couto, Metrópolis no Ar. E a gente já começa com um trabalho delicado, artesanal e pouco conhecido. Na contramão do imediatismo dos registros de imagens, a fotógrafa Dani Sandrini utiliza duas técnicas do século XIX para revelar fotos em plantas. Quem mostra pra gente é a repórter Renata Simões. Nos últimos 5 anos, a fotógrafa Dani Sandrini vem se dedicando a processos bastante artesanais, como a fitotipia, onde as imagens são impressas em folhas de plantas, e a antotipia, que utiliza, por exemplo, o genipapo como pigmento natural no papel. Eu ando na rua, falo assim, olha essa folha, talvez dê, né? E aí você vai entendendo também folhas mais possíveis de dar certo. Esse projeto, na verdade, é um projeto que eu estou fotografando indígenas na cidade de São Paulo, um projeto documental. São Paulo, segundo o IBGE, é a 4ª maior população indígena do Brasil. E as pessoas acham que em São Paulo não tem índio, né? Sim. E tem tanto indígenas que moram nas aldeias, né, na região de Parelheiros e no Jaraguá, quanto indígenas que moram em contexto urbano, que migraram. E aí, conforme eu fui avançando na pesquisa, fui entendendo que a história de São Paulo tem muito da história indígena. Estou há 8 meses fazendo o processo documental, né? Aí, enfim, encerrei o processo documental e fiz edição e aí imprimo as imagens numa transparência. Seria como se estivesse fazendo uma foto normal, Sim. só que daí no papel transparente. Sim. A mágica começa a partir daí. Aí começa todo o processo artesanal, né? Porque aí eu tenho que ir atrás das folhas e, no caso do pigmento, eu estou fazendo com o pigmento genipapo, que é o pigmento que os indígenas usam para pintura corporal, né? Quando eles passam no corpo, ele já fica com uma tonalidade, né, mais escura. Quando eu passo no papel, ele começa com uma tonalidade mais escura, mas aí ele vai desbotando, ele vai ficando num sépia. Para eu fazer uma imagem na folha, eu demoro 3 dias. Então, tem um tempo que também, é outro, claro. né? Tanto o tempo corrido quanto o tempo, né, o clima, porque eu dependo do sol para fazer. E também coisas que dão errado, né? Ou, por exemplo, por exemplo, às vezes, né, uma folha quebra um pedacinho. A imagem acaba ficando muito orgânica mesmo, né? Não só pelo material que eu estou usando, que é orgânico, mas também tem essa vida de que é isso. Eu acho que as coisas não duram, né? Elas vão se transformando. Os trabalhos da fotógrafa Dani Sandrini estão em exposição na Biblioteca Mário de Andrade até o dia 13 de dezembro. Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá. Nome da peça de Fernando Melo, da década de 70, e que é a inspiração para o filme Greta, com Marco Nanini no papel principal. O longa estreia amanhã nos cinemas e traz a história de um enfermeiro, setentão, homossexual, fã declarado da diva Greta Garbo. Gosta de cinema? Vou pouco. Gosta da Greta Garbo? Nem sei quem é. Claro que não. Eu conheci a peça, a Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá. Quando vi a peça montada, me deu uma vontade de olhar para aqueles personagens, para aquele universo, mas fugindo da representação que havia sido feita nos anos 70. Porque nos anos 70 apelava para uma certa comédia depreciativa, que eu acho que era a maneira como se podia falar desses personagens. O negócio é o seguinte, eu quero apenas que o lindo mancebo feche os olhos e me chame de Greta Garbo. Se quiser pensar em outra pode, mas na hora tem que me chamar de Greta Garbo. Aqui ele pegou
a alma, as sensações desses indivíduos, tirou a parte que foi feita para a comédia e utilizou ele num drama que ele muito acertadamente chama de melodrama. Ficaram personagens fortíssimos. Vamos aproveitar o tempo que resta. Usa esse tempo para aprender a viver sozinho. Me encanta muito que o Pedro seja um homem de 70 anos e que esteja vivo, assim, no sentido de desejar coisas, desejando ser amado, desejando amar. Ele está vivo não só do ponto de vista biológico, sabe? Isso para mim é muito comovente na peça, mas eu queria olhar para aquilo com uma certa seriedade, para levar as pessoas a refletirem sobre aquele personagem, sabe? Ele tem o lado social, né? Onde ele tem trabalho, não sei o quê, mas ele tem um universo interior muito grande. E ele também tem um lado triste, que ele não tem mais como se aborrecer, porque ele já está no final da vida, né? Tem que vir o amor que ele tanto esperou. Bate, 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 coração, dentro desse velho peito. Um texto que é produzido em 70, num contexto de ditaduras, e aí você lança ele nesse outro momento. E aí? Então, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. De estar lançando o filme no momento momento político e social em que a gente está vivendo. Você nunca temeu pelo lançamento do filme? Olha, para te falar a verdade, assim, eu prefiro acreditar que a gente ainda está vivendo num país cuja censura é proibida, né, é inconstitucional. Talvez haja alguma patrulha moral, alguma patrulha nesse sentido em rede social, mas para mim é muito importante estar mostrando esse filme agora, afirmando o meu ponto de vista diante da vida de que não só a comunidade LGBT, mas que todos os excluídos de alguma maneira, seja pela idade, seja pela classe social, seja pela preferência ou orientação sexual, que essas pessoas existem e podem, devem e vão continuar existindo. Só nós dois é que sentimos a tortura dos desejos. A preocupação do diretor é reflexo de acontecimentos que se multiplicam no país. E no próximo bloco, a gente vai falar das acusações de censura em peças, programas e filmes no Brasil. Mas antes do intervalo, a dica é a Feira da Indústria de Games da América Latina, que começou hoje. Um prato cheio para quem quer assistir ao vivo competições de jogos eletrônicos, ver em primeira mão lançamentos mundiais de games e participar de palestras com personalidades internacionais. Uma delas é com o simpático Charles Martinet, o dublador oficial da franquia Mario Bros, uma das vozes mais adoradas da indústria dos games. Hello, it's me, Mario. Woohoo! Luigi number one. Luigi number one. Ho ho! Everybody cheat Luigi. Metrópolis de volta com um assunto que está em evidência no meio artístico. Projetos culturais sendo cancelados por instituições ligadas ao governo federal, alguns sem nenhuma explicação. O caso mais polêmico é o da Caixa Cultural, que estaria censurando previamente projetos que eles consideram com viés político ou temática LGBTQ+. Quem sabe onde é que está? A Caixa Econômica Federal mantém espaços culturais em 7 capitais brasileiras. Os projetos levados nesses locais são selecionados por meio do Programa de Ocupação dos Espaços Caixa Cultural. Chamou a atenção de produtores e da imprensa o cancelamento de projetos anteriormente aprovados, alguns até com previsão de estreia. É o caso, por exemplo, da retrospectiva de filmes da cineasta americana Dorothy Asner, programada para a Caixa Cultural do Rio. Produzidos na década de 30 do século passado, os filmes de Dorothy Asner estão entre as primeiras abordagens das relações lésbicas nos 1900. Também
Também no Rio, o ciclo de palestras Aventuras do Pensamento foi cancelado por e-mail na véspera da abertura. Os palestrantes eram, em sua maioria, intelectuais e ativistas de esquerda. Os produtores do espetáculo Lembro Todo Dia de Você, sobre um homossexual soropositivo, nem chegaram a assinar o contrato, apesar do projeto em si ter sido aprovado pela Caixa para ser montado no Teatro Nelson Rodrigues. Em Recife, a peça Abrazo, da aclamada companhia Claus de Shakespeare, já estava em cartaz quando foi cancelada, segundo a Caixa, por descumprimento contratual. O Centro Cultural Banco do Brasil é outro espaço acusado de estar fechando as portas para propostas não alinhadas com a filosofia do atual governo, desde que cancelou as encenações da premiada peça Caranguejo Overdrive, sobre um soldado que é dispensado da Guerra do Paraguai após um colapso. São casos que se multiplicam e é por isso que a gente está aqui para falar mais sobre esse assunto. E nós convidamos a advogada especializada em direito cultural, a Cristiane Olivieri. Cristiane, boa noite. Obrigada por estar aqui. Boa noite, Didi. É um prazer. Que bom. Estou aqui refletindo com você. Esses casos de acusação de censura acontecem em espaços ligados ao governo federal, ao Estado, que deveria, ser a nossa salvaguarda para que a gente consiga manter a diversidade, manter todas as vozes na mesma sintonia, todas as vozes falando, todas as vozes sendo ouvidas. Isso deixa a gente um pouco chocado, né? Isso deixa. Na verdade, a Constituição brasileira, ela garante a liberdade de expressão a todos nós. A Constituição vale para todos nós, não é para alguns. E ao Estado, cabe garantir que todos possam falar, e não o contrário. A mão do Estado é muito pesada quando ela censura, porque o produtor independente, ele fica aflito para onde ele vai correr e o que ele vai fazer. O Estado está fazendo o oposto do que lhe cabe. Claro. A censura é proibida no Brasil, né? Claro. Se a liberdade é a regra, a liberdade de expressão é garantida aos artistas, aos produtores, aos jornalistas, ao cidadão, então a censura, ela é proibida. Agora, quando você, por exemplo, corta um financiamento, isso pode ser caracterizado censura? Claro, nos casos que vocês estão apontando, inclusive, o financiamento já tinha sido aprovado e aí, em razão do conteúdo, ele foi retirado. Então, fica muito claro que o conteúdo é que originou aquela censura. Eu acho que o que a gente vai ter mais problema vai ser no futuro, quando essa escolha é feita de uma maneira em que você talvez não consiga perceber que ela está sendo orientada, que é o chamado dirigismo. Pois é, porque aí, você pode negar. Eu já vi algumas respostas frente a essas acusações de censura, de que não é exatamente uma censura, é uma curadoria. E aí fica difícil para o produtor também se posicionar nesse lugar e se defender, né? É verdade. Agora, a curadoria, normalmente, ela também tem requisitos, princípios. Quando você publica a curadoria, você diz, olha, vamos estimular um determinado tipo de atividade e tal. E aí você seleciona dentro daquela regra. Claro. Agora, de verdade, é muito mais sutil e às vezes não tão fácil de saber o que está sendo feito. Embora o governo que está aí hoje, ele não tem muito limite em expressar por que ele está fazendo essas escolhas. Claro, essa insatisfação. Porque você pode não gostar, né? Não gostar todo mundo pode, né? Agora, não censurar, né? Inclusive, um espetáculo, saia dele, não entre na exposição, não vá ao cinema, não dê risada do humor. Assim, esse é o melhor que você pode fazer de protesto. Agora, você impedir que o outro expresse uma ideia, que a ideia fique presa no cérebro. E tem a questão da censura prévia. É isso, ela é sempre prévia, a ideia ainda não foi expressada. Se a ideia que for expressada causar danos, eles deverão ser ressarcidos. As pessoas que se sentirem, que sofrerem danos apuráveis, né? Não é tipo, eu me chateei, eu não gostei. Não gostar é uma coisa muito particular. Mas se eu de verdade estiver caluniando alguém, praticando um ato que causa danos, ele sim poderá ser indenizado, mas é posterior.
Eu não posso prever que vai causar dano. Eu não posso, antes de tudo, achar que aquilo está errado. E você Precisa ser feito. E você está falando como uma profissional do direito, é isso? Eu sei que é como uma cidadã também, mas para a gente é importante até que se marque, porque você está aí usando exemplos, né, de leis, da legislação, da Constituição. A Constituição que a gente tem hoje, que é conhecida como Constituição Cidadã, ela protege o indivíduo, as liberdades individuais. A liberdade é a regra. A liberdade é a regra. É claro. Agora, tem aqui um guia prático para a defesa da liberdade de expressão, que foi lançado pelo Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais. Por que é que vocês decidiram lançar esse guia? Olha, a gente... Porque você faz parte do Fórum também, Eu faço né? parte do Fórum, com prazer. E o Fórum, ele é bastante propositivo e a ideia foi ter um guia que ajudasse as pessoas a entenderem quais são os seus direitos, como é que funciona a proteção constitucional para a liberdade de expressão, como é que você percebe que está acontecendo a censura e, especialmente, o que você pode fazer. Assim, o que a gente percebe, eu falo por mim, pela minha geração, né, que já tem mais de 50, embora tenha nascido num momento em que a censura era uma realidade, a gente virou gente quando ela não era mais. Então, esse mundo da abertura, ele já não é mais tão verdadeiro e, às vezes, a gente fica sem saber o que fazer. Claro. Né? Fica um pouco refém da situação. Então, a gente resolveu colocar assim, o que fazer? Quem procurar? Porque também tem isso. Mas quem eu vou procurar? Com quem eu vou falar? Além de falar na imprensa, como eu posso fazer isso, né? E o Poder Judiciário, né, o que a gente chama de judicialização, ou seja, você entrar com ações contra esse Estado que está passando do limite, é o caminho, né? A Bienal do Rio mostrou isso, o edital da Ancine mostrou isso. Então, o Ministério Público, que é o órgão que defende os direitos coletivos, ele pode ser acionado. Isso é interessante. Para ajudar o cidadão. Claro. Né? E você tem outras formas também de tentar evitar a censura. Olha um caso que o Ministério Público foi acionado. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, readmitiu agora 19 funcionários da Fundação Nacional de Artes, né? E a portaria que torna as exonerações sem efeito foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Os 19 funcionários reassumem seus cargos no Centro de Artes Cênicas da Funarte. Tudo isso aconteceu porque, na segunda-feira, deputados federais entraram com uma representação no Ministério Público Federal cobrando explicações do ministro para saber se as demissões estariam ligadas às perseguições ideológicas. Então, até os deputados também procuraram o Ministério Público. É um caminho, né? Então, o que é importante a gente entender é que a pessoa que está no governo naquele momento, né, o governante de plantão, ele não é uma pessoa que faz o que ele quer. Ele tem que seguir o que a legislação determina. Então, tem que seguir. Estaremos atentos. Foi um prazer conversar com você. Prazer foi meu. Boa noite. Importante. E no próximo bloco, a gente tem o compositor chinês Huang He, que se apresenta com a Orquestra Sinfônica no estado de São Paulo. E agora, as peças em cartaz por aqui. Você não pode entrar dentro da minha cabeça. Não pode, não pode! A sua cabeça é um território que pertence à classe trabalhadora. Não, a minha cabeça é o meu território, o meu território! Não. Ricardo III, ou Cenas da Vida de Meyerhold, é um texto de Matei Wisnik, considerado o mais importante representante do teatro do absurdo hoje. A história acompanha um diretor que tenta montar a peça Ricardo III de Shakespeare, mas é assombrado por figuras políticas e fantasmas em sua própria cabeça. Esta é a segunda temporada do espetáculo, que está em cartaz no Teatro Cacilda Becker até 27 de outubro. E a queda de Ricardo ferido, que se curva em torção e se arqueia cada vez mais no controle. Não se pode morrer em cena do mesmo jeito que você morre na vida. É porque a escola, ela é um segundo lar. Algum de vocês pediu para nascer? Não. Então não. Uma professora vista como louca, mas que na verdade transborda a lucidez. O monólogo Apareceu a Margarida foi escrito há 50 anos e censurado nos anos da ditadura. É uma das peças brasileiras mais encenadas no mundo. Nas mãos do diretor Bruno Garcia e da atriz Marília Medina, tem estado em turnê há 12 anos. Essa temporada vai até 5 de dezembro no Teatro Eva Hers. Cada
cada aluninho descrevendo o seu próprio enterro com as suas próprias palavras. Não, é preciso incentivar a criatividade de vocês, né? Cada aluninho vai ter um enterro inteiramente diverso do outro. Dona Margarida não admite 2 únicos enterros iguais dentro dessa sala de aula, viram bem? Imagine assistir a um concerto ao lado de um compositor conhecido mundialmente e a peça que está sendo executada é dele. O programa Compositor Visitante da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo é uma bela oportunidade para viver essa experiência. Assunto da nossa colunista Isabela Pulfer. Todo ano a USESP recebe um compositor visitante. Pode ser um brasileiro ou um estrangeiro que fica uma semana acompanhando os ensaios da orquestra de uma obra de sua autoria. Imagine que interessante poder ter o Beethoven ali ensaiando, falando, queria desse jeito, eu queria de um outro jeito. É o sonho de qualquer orquestra e qualquer maestro. E esse ano eles recebem um compositor chinês que chama Huang Ho. Ele nasceu na China, foi fazer seus estudos nos Estados Unidos, na Juilliard School, que é uma importante escola de música em Nova York, e por lá ficou. Aqui em São Paulo ele vai apresentar 2 peças, uma que ele canta, basicamente é uma peça vocal solo, e depois um concerto para sheng e orquestra. Sheng é um instrumento chinês dos mais antigos, assim, é difícil comparar ele com alguma coisa que a gente tenha referência. É uma espécie de órgão de boca, assim, é um instrumento de sopro. Ele une os 2 universos dele, dos ancestrais da China, trazendo para um universo sinfônico mais cosmopolita. É uma chance muito interessante de conhecer a obra desse compositor e de, enfim, conhecer um pouco mais desse universo que é tão distante para a gente. Uma dica muito boa sempre antes dos concertos do OSESP na Sala São Paulo, tem uma palestra para explicar um pouquinho sobre o programa, se você quer entender um pouquinho mais. E quando tem um compositor visitante, o próprio está lá para responder algumas perguntas. É uma chance, enfim, única de você ali perguntar qual a sua referência, de entender um pouquinho mais do universo desse compositor, que é o Huang Ho. E nesse concerto para sheng e orquestra que eu mencionei, que vai apresentar aqui na Sala São Paulo, vem o Wu Wei, que ele é o Pelé do sheng, assim, é a referência maior no instrumento. Ou seja, você vai poder ouvir esse concerto com uma orquestra maravilhosa, a regência de Mary Alsop e com o Pelé do sheng fazendo ali a parte solista. Então, 10, 11 e 12 de outubro, agora na Sala São Paulo, o Huang Ho como compositor visitante. Eu fiquei com vontade de ver, e vocês? Estreia amanhã nos cinemas Franz Krajber Manifesto, um belo documentário sobre o artista polonês naturalizado brasileiro e que foi um ferrenho defensor da natureza. A gente vê isso nas atitudes, nas obras dele. E a gente encerra o Metrópolis com imagens desse trabalho dirigido por Regina Gerard, a partir de imagens e entrevistas captadas em várias épocas. O Metrópolis volta amanhã às 8:45 e a gente vai estar te esperando. Bem, falar sobre a vida, a passagem da vida. A gente deve passar pela essa vida. Falar sobre a fome, a gente devia sentir a fome. Eu acho que quem não conhece essa passagem não sabe o que é vida e o que é fome. Então, falar da minha infância foi sempre preto.